E aí, corredores e corredoras, tudo bem? Meu nome é Sérgio Rocha, essa é a edição, que edição que é essa? Edição 86 do Corrida no Ar ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre dar um retrato das maratonas brasileiras, um dado que surgiu lá do blog Recorrido, aliás, ele faz isso há um tempão, o Danilo Balu. Ele não poderá estar no programa de Hoje Conosco, porque ele está trabalhando, mora lá na Irlanda, tá trampando lá, não tem jeito dele participar do programa Hoje Conosco. Mas a gente vai destrinchar esses números, trocar essa ideia. Lembrando que o Corrida no Ar é um canal no YouTube, né? youtube.com/Corrida no Ar. Já estamos com 28.400 assinantes, cara. Olha que sensacional esse número. Meio do mês que vem a gente chega em 30 mil. Vou fazer outra Beer Mile. Vou promover outra Beer Mile para comemorar os 30 mil assinantes do canal. Daqui a metade de fevereiro já chega esse número aí, por causa do número constante de assinantes, pessoas que assinam o canal. Muito legal. Hoje também o Corrida no Ar lançou um vídeo do programa que a gente tem de financiamento coletivo mensal. Você que curte o Corrida no Ar, curte os vídeos, curte o que a gente faz, você pode ajudar financeiramente o canal, com o valor que você quiser, a partir de R$5 até R$100 por mês. Você ajuda o canal, você tem uma série de benefícios em troca. Então você vai lá em www.padrim.com.br/Corrida no Ar. Você pode fazer parte dessa turma, já tem 49 pessoas que ajudam o Corrida no Ar. Muito legal. Eu sou muito grato a essas pessoas. São os nossos conselheiros especiais, né? Não tem o conselheiro consultor para assuntos aleatórios. Os padrinhos e madrinhas do canal são isso, né? Inclusive eles que decidiram, foi por votação, a nova camiseta do Corrida no Ar, que já vai entrar em produção. A camisa, para vocês correrem com a camisa do Corrida no Ar, já está em produção, foi decidido já. Só os padrinhos e madrinhas sabem que cor vai ser essa camiseta. Quando surgir, vocês vão ver, todo mundo vai saber. Beleza? Alô, Nishi, você não quer entrar? Tá travado aqui, né? Vai lá, Nishi. Dá para pagar até no boleto pelo padrinho, é verdade. Pode ser cartão de crédito ou boleto bancário. Você pode contribuir lá. Nishi, tudo bem? Você tá no Tudo telefone, bem. Lixe? Você tá no telefone? Tô aqui também, ao mesmo tempo. E aí? Não, é muito ruim aqui. Vou trocar esse negócio aqui. Tá muito ruim. Tá ruim? Tá ruim? Tá bom. A gente aguarda. Vai falando, tô no celular aqui, tô escutando tudo. JP iDoc, é o Jorge Paulo. Ele trabalha até tarde, então ele tá trabalhando, parece que ele tá na madrugada aí, não sei o que ele tá fazendo, não sei se ele tá rodando bolsinha lá. Sabe como é que é, né? Brasileiro que vai pro exterior, né? Vai trabalhar nesse tipo de coisa, né, Balu? Hoje eu estou comendo isso aqui, ó. Olha que legal. Ixi, olha cá. Pururuca quem? San Carlos. É tipo Argentina o negócio? Não. Pele suína salgada e frita. San Carlos, né? Sei lá, achei um pouco, San Carlos. sei lá, espanholado, assim, não sei. E o que você tá bebendo, Nishi? Hoje eu tô bebendo vinho. Acabou a cerveja de casa. Ah, você tá zoando, isso é sacanagem. Eu ainda tô usando o Brasil 7 contra o Spectre. Acabou minha cerveja, cara. Acabou. É. Aliás, cara, hoje eu tô com o meu... Eu tô meio destruído. Então, vinho e pururuca, exatamente, cara. O negócio aqui é chique, brother. Pururuca, coisa séria. Vinho e pipoca, né? Mesma coisa comer pipoca. Cara, é alta gastronomia, sei lá. Cara, hoje eu tô destruído, velho. Eu fui fazer o treino mais tarde hoje, velho. E hoje eu fiz como é que era? 20 tiros na rampa, velho. 20 tiros na rampa, mas a rampa de quanto? Rampa de 60 metros. E aí esse tiro aí que é tiro, né? Porrada, bomba, cacete, 4. Cara, foi punk, velho. Foi punk. Eu peguei uma rampa mais... Peguei uma rampa mais íngreme. Foi... mais rampeira, né? Maldita rampa rampeira, né? Meu amigo, semana passada foi 15, mas tava chovendo, tava uma delícia. Se escorregava, né? Tal, então, hoje assim, eu tô sentindo os efeitos do treino. Bom, então vamos falar sobre o lance do Balu. Aliás, o que você fez de treino hoje, Nishi? Aliás, vamos apurar com a galera. O que vocês fizeram de treino hoje? Todo mundo já treinou hoje? Todo mundo já deve ter treinado, né? Na meia hora que eu tinha antes de
fazer o programa, consegui fazer um pouquinho de fortalecimento, musculação, essas coisinhas chatas aí que preciso fazer por causa do joelho agora, né? Antes já fazia, agora não faço mais. Como é que tá o joelho, aliás? Uma bosta, mas vamos embora, fazer o quê, né? Continua fazendo, né? Enfim, né? Sei lá, né? O bom é que agora a limitação agora já é falta de fôlego, né? Já não é mais dor no joelho, né? Não consigo comer rápido. É condicionamento. Então tá bom, né? Mal. Então, o Guto falou que fez 30 minutos de recuperação, né? Um regenerativo, deve ter sido chileno, fez 10 quilômetros. O QJ Alvarenga, o QJ, não é a QJ Alvarenga, é Juliana Alvarenga, é Ju, beleza? Juliana Alvarenga fez o treino fraco, voltando de férias. Oi? Sim. KJ Alvarenga. Maurício Neves Geronasso, tô gordo, que nem um porco. Nossa senhora. Cuidado que você passa as coisas pro Sérgio, o cara tá com fome aí, tá comendo torresminho, já viu, né? Torresminho é maravilha. O Marlon Lacerda fez 7 km ontem, então deve ter sido descanso hoje. Maurício Geronasso parou de correr. Pô, como assim, velho? O médico mandou parar de correr, Maurício? Eu parei de correr hoje, né? Já corri hoje. O treinador mandou. O Joás Menezes aqui vai fazer um treino amanhã de 4 tiros de 2.000, mais 2.000 de toque. Meu, tiro de 2.000 é legal, cara. Eu adoro, velho. Você gosta de tiro de 2.000? Eu gosto, cara. Odeio. Tiro pra mim é legal, eu curto. Quando mais calonga, eu sei que é meu ponto fraco, né? Então, tiro de 1.000 vai, de 2.000 começa a ficar difícil. 3.000 uma desgraça, cara. Esses tiros anaeróbicos são de me matar, velho. Cara, 2.000 eu gosto, cara, porque eu sempre faço uma pista, né? Que em Jundiaí é pista de atletismo, né? Então são cinco voltas redondinhas, é uma delícia fazer, adoro, velho. Como é que vai ficar comprido o negócio? Vai ficar complicado. Maurício Neves Geronasco falou que vai pra cirurgia bariátrica. Vai Camargo, aqui que é o André Camargo, ele fez 5 km ontem, hoje e amanhã academia, canelite devagar, foda. Miguel Brito voltando a correr, 6 km para voltar ao ritmo. O Guto fez a meia no domingo, me ferrei. Qual meia? Que meia teve esse domingo? A meia de... Que meia? Que meia? Jabotão? Não, essa já foi. Não, é. Thiago Brown fez 12 km. Jorge Menezes falou que fez treino de ritmo. Valdo Napolitano. Sérgio, cadê a galera dos Corridos no Ar? Tá aqui, eu e o Nishi hoje. Maurício, né? A Adriana Pisa falou que o tendão tá querendo gritar, tá meio devagar. Pô, Adri. Meia maratona, Manuela Machado, virando de caçada. Pô, pega de Portugal. É Gustavo. De Portugal, pô. Sensacional. É verdade. Isso aí, né? E ele falou mesmo que se ferrou. Isso aí, Gustavo. Pô, tudo bem, velho. Acontece. Beto Souza falou que fez musculação e ginástica localizada. Você tá fazendo aqueles... Aquilo, é isso? O Beto. Ô, Beto, não combina com você, não. Glúteos, cara. Estão fazendo glúteos ali. Ele fez aeróbica. Então, com aquela faixinha aqui, ó, na testa. Fez ginástica localizada, bonito, hein, ô Beto? Que é isso, velho? Você é rock and roll demais pra isso, Beto. Para com isso, velho. Tá ABS, né? Abdômen, glúteos, ixi, Maria. Bom, vamos então aqui para os negócios do Balu. Deixa eu só puxar aqui. Vomitão? Vomitão, peraí. Deixa eu abrir aqui, que eu tava aberto no meu outro aqui. A gente troca essa ideia. Tocando flash dance ao fundo. É isso aí, Ju. Ô, Ju, você fez certinho. She's a maniac, I should know. She never Imagina, ele com aquela coisa na perna, como é que é? Polaina. Imagina o Beto de Polaina, velho. Estamos tirando sarro do Beto. Beto, desculpa aí, mano. A gente gosta de você, Betão. Estamos tirando sarro.
tirando sarro. Eu não tenho usado coisa nenhuma, cara. Isso é sério. Bom. Isso é muito... Ó, então, vamos lá. Então, o retrato das maratonas brasileiras, o Balu tem feito essa apuração desde 2011, né? Então, muito legal. Ele faz o Balu, não, né? O Instituto Baluvencio de Pesquisas, né, de corrida, né? Danilo Balu e Nelson Evencio, né? Os dois trabalham nessa apuração. O Balu publica, né? Então, o Balu, segundo os números apurados ali pelo Instituto Baluvencio, né? Tá ali no blog Recorrido, né? A gente nunca teve tantas provas de maratona no Brasil. Foram 19 em 2015. 19? 19. Você sabe? Olha só, você sabe que era um sonho antigo do Hideaki, né? Quando ele fez até o desafio das 6 maratonas, ter 27 maratonas no Brasil, né? Ele queria que tivesse 27. Todos os estados fazer que nem, que nem tem nos Estados Unidos, né? O clube dos 50 lá, né? Pois cara, você vê que coisa. Alguma coisa do tipo, assim, né? Lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem isso, né? O Correr Vicia, que é o Guilherme Freire, falou que não escuta nem vê nada. Tá todo mundo vendo e escutando a gente? Não é possível. As pessoas já responderam aqui para nós, velho. Eu tô vendo, eu acho que o Beto, infelizmente, tá escutando, né? No mínimo. Ó, para quem não sabe, lá nos Estados Unidos tem um clube dos 50 lá, então são pessoas que já correram uma maratona em cada estado americano, né? São 50 estados lá, né? Tem até aquela música do New Modern Army, né? Que eles falam do 51st State of America, né? Uma brincadeira falando. É verdade. 51º estado americano, falando dos conservadores, né? Tal, aquela coisa, tal. Bom, podiam botar Porto Rico na história, né? Valia, não vale? O Valdo Napolitano fala que só vê o Sérgio, o Nishi não. Você não tá perdendo nada. Também não perde nada me ver, também. Pois é. Deve ser o Zika vírus. O pessoal tá tirando sarro hoje, tá legal. O Guto, que tá lá em Portugal, falou que estou vendo um milagre. Estou vendo um milagre. É um milagre. O YouTube é bem melhor. O YouTube é bem melhor. Olha, cara, na nossa experiência aqui, Guilherme, eu que fiz Hangouts On Air pra caramba, eu não acho melhor, não, cara. Essa plataforma é mais legal. Só sei que essa porcaria só funciona direito no Chrome, cara. O Chrome o Chrome, tem que ser no Chrome. O Guto falou, meu sotaque está péssimo, bebe mais vinho primeiro. Eu tô bebendo, eu tô bebendo, Guto. Cara, o sotaque do Sérgio é uma desgraça em qualquer língua, cara. Só em inglês que ele se vira bem. O meu inglês é razoável, vai. Não, só em inglês você se vira bem. O resto, quando você tenta fazer um sotaque de gaúcho, de queniano, sotaque de putz, cara. Eu consigo fazer sotaque de árabe em inglês, isso é legal, mas tem que ser em inglês. Bom, vamos lá, vai. Ok. 19 maratonas. O papo tá legal hoje. Mas escuta, ninguém quer entrar aqui para conversar com a gente? Entra aí, alguém, mano. Tá aberto aí. Entra. É só clicar aí no call in, entra para trocar. Open City. O Maurício Naves Jornais falou que vinha esse, Sérgio. É sangue de boar? Não é sangue de boar, não. Não sei, aliás, é um argentino qualquer aí. É nacional, pô. Bom, ô Guilherme, entra aí pra falar com a gente, mano. Entra aí, dá um call-in, aí você troca ideia com nós. Vamos lá. É só clicar nesse call-in aí, vai. Força. O Guto tá trabalhando. Trabalhando bastante, hein, Guto? O Guilherme falou que não tá maquiado, não vai entrar, não. Putz, pior que eu não fiz. O nível não é tão alto assim aqui, não. De maquiagem, não fiz minha barba hoje, velho. Por você, cara. Eu, me preparo aqui. Você fez a barba hoje? Ó. Bueno, então, volvendo aos números lá, foram mais de 15 mil concluintes em maratonas esse ano no Brasil, né? Um aumento de mais de 23%, né? Então, 15 mil, mas veja bem, esses 15 mil inclui pessoas que correram mais de uma maratona no Brasil. Lógico. Né? O Geronasso a gente proibiu de participar, segundo o Guilherme Preto. Quem não sabe, o Guilherme Preto é um dos heads do Por Falar em Corrida, o podcast que tem, né, sobre corrida de rua, baseado lá em Santa Catarina, mas já está indo para outras praças, tem gente do Paraná, tem a Corre Ju, né, de Belo Horizonte participa, tal, é legal, tá, mais plural o programa hoje. Né? Antes era só macho, agora tá ficando melhor. Aí sim, né?
Né? O Mário Geronasso quebra um galho lá pros caras. Né? Fazer o quê, né? Tem que ter. E segundo os números do Balu, né, além desses 15 mil que concluíram, né, que foi esses 23% de aumento, né, nunca houve tantos homens nem tantas mulheres fazendo uma maratona no Brasil. Então a gente está começando a ver aquele movimento que a gente achava que ia rolar mesmo, né, depois de tantas meias, o pessoal ia começar a ir para maratona, né, mas isso também pode significar que as pessoas estão correndo menos no exterior, né, tentando ficar mais por aqui, né, como já teve no segundo semestre, né, esse movimento das pessoas deixarem de ir pro hemisfério norte, né, para correr, né, e correr aqui na Argentina, né, em Buenos Aires, não é isso, Nishi? Correr aqui no Brasil, como em Buenos Aires, como em Ponta, né? Pois é. Mas talvez sejam as duas coisas também, né? Eu acho que o pessoal está começando, quem começou a correr há 5 anos atrás, 4 anos atrás, está chegando no nível de amadurecimento. Quer dizer, não é todo mundo, evidentemente, né? Até porque maratona faz quem gosta, quem quer, né? Mas alguma dessas pessoas, né, que vem desse boom aí das corridas, começam a chegar no estágio bom para correr maratona, estágio ideal para correr maratona, e acabam indo, né? E, lógico, muita gente ainda vai para o exterior, né? A gente continua vendo bastante brasileiro em provas lá fora, né? Quer dizer, a crise é um pouco recente, assim, né? Tem coisa de 1 ano, né? O dólar elevadíssimo, né? Sim. Então, né, quer dizer, ano passado ainda teve muita gente que já tinha fechado o pacote, que já estava pagando em 12 vezes. Estava pago já, né? Então, estava pago com dólar 2,80, 2,70, né? E pelo menos quando fechou, né? E agora sim, com 1 ano mais ou menos de crise, né? O pessoal está pensando, que maratona eu vou fazer em 2016? Que maratona eu vou... Né? Você já não se inscreve no sorteio de Nova York, você já não se inscreve no sorteio de Chicago, porque vai ser difícil, tá? Já começa a analisar com cuidado, com carinho, essas provinhas nossas aqui da América do Sul, né? Brasil, Argentina, Peru, né? Uruguai, enfim. Eu acho que aí o Brasil ganha nessa história toda. E os hermanos, né? O pessoal aí do lado também, né? Os países latinos. São viagens tecnicamente mais baratas, né? Isso. O Airbnb funciona bem, né? Na Argentina e no Chile. Então. Não que esteja barato ir para a Argentina, já esteve, né? Hoje também não está barato ir para a Argentina. Mas é mais barato do que você ir para Londres. Não dá para ir para Londres, cara. Não dá para... Por exemplo, né? Não dá pra, até porque você não consegue sorteio, né? Mas isso é uma outra história, né? Mas tem lugar que tá complicado aí mesmo, então... O ano passado eu estava conversando com a Beth da Camel Turismo, né, de fazer alguma coisa, mas, cara, hoje coisa com esse preço de grana, não dá, né? Você ainda consegue viajar? Legal pra caramba. Não, olha que legal. Então as pessoas têm que se programar demais para correr no exterior hoje. Vai ser que nem era nos anos 80, só ficar guardando grana para viajar para o exterior, né? Para ficar tranquilo, né? As pessoas estavam, vambora, tá barato, hospedagem, viagem, tá tudo, né? Então agora já não tá mais. Ainda tá barata a passagem, né? A passagem tá barata ainda, né? Então isso ainda faz com que as pessoas pensem ainda um pouco nisso, né? Mas o resto já tá caro, né? Claro. Bueno, então, continuando, né, as mulheres, né, então tem um número muito grande na Maratona do Rio de Janeiro, né, e então as mulheres estão chegando próximo ali de 20% dos concluintes totais, né, então isso é interessante, o número de maratonistas mulheres no Brasil por causa disso, né, e pela primeira vez o crescimento das provas, meio que corroborando com o que a gente acabou de falar, né? O crescimento das provas aqui, da presença de brasileiros no exterior, isso já é reflexo da crise, né? Aqui cresceu 23%, quando cresceu 17% no exterior, né? Então é isso, né? Você já vê, muito baseado pelo segundo semestre mesmo, né? Que as pessoas, cara, o pessoal tá correndo mais para cá, né? Não tem jeito. Pois é. Não tem... Aliás, tem esse outro fator também do amadurecimento das grandes provas brasileiras também, né? Você pega tem isso, mas também tem essa coisa do Rio de Janeiro, que a gente questionou bastante ano passado, né? Que o problema do Rio de Janeiro que mostrou esses 5 mil concluentes aí e tal, e a gente sabe de pessoas que foram na prova fazer um longo e ficou registrado com o tempo concluído,
né? A pessoa que saiu no quilômetro 10, devidamente inscrita na prova, saiu no quilômetro 10, concluiu a maratona e ficou computado como se ela tivesse concluído mesmo, né? Não tem essa checagem de tempo, né? Sabe? Sim, claro. O legal dos tapetes de 5... o legal de tapete de 5 e 5 quilômetros é isso, né, cara? Você pulou 3, não passa em 3 tapetes, os caras te cortam do resultado oficial, cara. Né? Até 2 os caras permitem porque tem margem e tal, né? Mas pulou 3, ou o tempo entre os tapetes está muito esquisito, né? Você fez a primeira metade devagar e a segunda metade muito mais rápido, os caras, o cara cortou o caminho e tal. Serve para isso, né, na verdade, né? Você tem um monitora muito melhor, né? Claro. Agora, a gente espera que o Rio acho que o papel de protagonismo nessa história toda é do Rio, né? De grande maratona brasileira. Não sei. Claro. É isso, né? Cara, já foi grande. Já falei sobre isso, né, cara, aqui, né? Uma vez na única vez que eu corri a maratona do Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, eu estava na fila do banheiro químico, e tinha um cara com uma camisa que parecia ser uma camisa com vários recortes de número de corrida, e uma estava escrito Nedbank. Eu falei, isso aí é da Conrads, né? Ele, não, essa é da Two Oceans, eu não fiz a Conrads ainda, estou me preparando para fazer. Eu fiquei conversando com o cara, Guilherme Preto, aí, beleza? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Então tá, beleza. Demorei para conseguir me conectar aqui, deu uns probleminhas, mas agora entrei aqui, cara. Vou te encher o saco agora, Sérgio. E Nishi. Mas olha, você foi. Eu acho que. Sabe por que ele demorou? Eu vou explicar por que ele demorou, Nishi. Ele demorou porque ele foi colocar uma camisa azul para ficar combinando com a gente. Lógico. Loucos de corrida. Não, cara, tu sabe que eu tô com essa camiseta desde de manhã, na hora que eu fui pra academia. Quem segue meu Snapchat sabe que é verdade. Ou seja, eu nem troquei a roupa desde a academia de manhã ainda. Não sei que coisa. Ou seja, vocês ouviram bem, né? O cara foi pra academia, não tomou banho e continuou com a mesma roupa até agora. Exatamente isso. Então tu vê que é um cara que faz exercício o dia inteiro. Tudo bom, pessoal? Tudo bom? Para quem não me conhece, que está assistindo aí, eu sou o Guilherme Preto, eu faço lá o Por Falar em Corrida, como já falou o Sérgio. E é isso aí, eu vim aqui encher o saco. Vocês estão falando do blog Recorrido lá, né, Sérgio? Isso, os números que o Balu apurou, né? Que ele apura desde 2011 e tal. A gente estava falando do crescimento das provas aqui no Brasil, né? Ele estava comentando também que a Maratona do Rio de Janeiro ela tem um número bem inflado, porque tem várias pessoas que fizeram um longo, que a gente sabe, saíram no quilômetro 10, terminaram a maratona e o número dessa pessoa foi computado como concluinte. Não tem o tempo, não tem ela passando no tapete de largada e mesmo assim computou, entendeu? Acaba sendo estimado para mais o número, então. Sim. Isso. Não, e ainda tem o Rio de Janeiro, tem aquele grande problema que a gente sempre fala aqui, né? Enquanto eles não separarem as duas provas, que nem o pessoal de Buenos Aires fez, né? Vai ter muita gente se inscrevendo na meia, se inscrevendo na maratona para correr a meia. E por isso você fala, olha, recorde de inscrição, 9.000 pessoas inscritas na maratona, né? E daí você vai ver, cara, conclui em 5.000 e ainda com números esquisitos, né, cara? Então, pô. Eu vou te ser bem sincero, eu não tinha lido ainda o post. Aí, como eu sei que é chato o cara entrar num podcast ou num blog sem saber do que tá falando, eu tô lendo agora aqui. Tá? Eu tô criticando o post. Tem que ter visto, relaxa. Sem ter visto. Viu? É assim, aí quando eu falo lá do Geronasso, que não estuda a pauta antes do programa, é exatamente esse tipo de coisa, né, Sérgio? Aí é difícil, né, cara? Aqui é o Blab Moleque, cara. Aqui é só no improviso. Pode crer. Aqui é boteco, meu amigo. Olha só, o que já me chamou a atenção aqui, cara, é de 15.000 concluintes no país, um recorde absoluto, ele coloca aqui, 15.000 concluintes em maratonas no Brasil. Eu não sei se eu acho isso um número baixo ou se eu acho isso um número grande, cara. Eu tenho expectativa primeira de achar isso um número grande. De achar um número muito grande. Tendo em vista de que aqui em Florianópolis a gente tem a maratona, eu acho que o ano que deu mais deu 360 concluintes. Eu acho que tinha mais concluintes brasileiros na maratona de Buenos Aires do que na maratona de Florianópolis aqui. Né? Cara, mas Buenos Aires tem 850 concluintes brasileiros. Então tinha.
Florianópolis tem 360 brasileiros. Não sei se todos são brasileiros ainda. Deve ter alguns estrangeiros, talvez, no meio disso aí. Buenos Aires corrigindo, 871 brasileiros. Não, tem só 5 provas brasileiras. Tem provas no exterior com brasileiros que tem muito mais brasileiro correndo a prova no exterior do que aqui no Brasil. Essas provas menores aí que o pessoal decide fazer sem planejamento, que nem a prova de Campinas, cara. Eles decidiram fazer a maratona de Campinas, tipo, um mês antes, anunciaram que faltando um mês, mês que vem vai ter a maratona aqui em Campinas. Cara, não é assim que faz maratona, brother. Será que a gente teria como obter, isso talvez o Balu fosse melhor para responder, um número de maratonistas brasileiros? Somar tudo, de repente somando tudo em todas as outras maratonas do mundo inteiro, que tu tivesse o cadastro, a gente conseguiria saber o que interessaria mais, saber o número de maratonistas brasileiros ou de concluintes de maratonas no Brasil? Entendeu? Concluintes de maratona, Maurício, porque você não consegue nem os americanos. Mais magro que o Maurício. Não, eu tô dizendo assim que nem os americanos fazem isso, cara. Pegar assim, olha, o cara correu 50 provas no ano, o cara, sei lá, correu 12 maratonas no ano, eles somam o cara 12 vezes. Entendeu? A quantidade de pessoas que concluem a maratona, é isso que conta no final. Porque não dá, você não consegue ter um cadastro único nem lá fora, velho. Aí eu entendo esse número para a gente conseguir dimensionar o volume dessas maratonas, né? Porque mesmo que esse cara corra em 12 maratonas ele seja computado 12 vezes, ele vai estimar o volume total de pessoas participando em todas as maratonas, né? Aí eu acho que é um número que dá uma descrição do quanto está se valorizando esse tipo de distância naquele país. Né? Se você tem 15... que a gente pode fazer um cálculo por baixo, vai. São 15 mil concorrentes aqui no país. Mais 5 mil brasileiros correndo no exterior. 20 mil brasileiros correram maratonas, somando tudo lá. Você tira lá uns 30%, vai. O cara que correu mais de uma prova, 2 ou 3 provas. Você tira, você vai estima. No exterior, eu acho que a gente tira bem menos que isso até, né? Eu acho que geralmente... Não sei, mas como 15 mil. Eu não sei. Tira 30% para tirar por cima. Desse número. Porque o cara corre uma maratona no Brasil, outra no exterior. Entendeu? Por exemplo, corre uma no primeiro semestre, outra na gringa. Eu acho que o Balu podia pegar o nome de todo mundo e ficar compilando isso aí, mas... Eu também acho. Acho que não é trabalho nenhum. Eu tenho uma dica. Tem um cara que eu conheço, um tal de Enio Augusto, cara, que é viciado em número, entendeu? Tipo, o cara, ele simplesmente fez a prova da corrida de Angelina, que quem acompanha a gente deve saber que a gente tem a ligação lá com a corrida de Angelina, que é no interior aqui é Grande Florianópolis, mas é interior de Santa Catarina. O Enio simplesmente ele conseguiu pegar todos os dados dos 7 anos que tem e ele sabe te dizer certinho todos os teus tempos, quantas vezes cada pessoa que foi até lá, esteve lá, ele sabe dizer o nome. Vamos passar Quantas pessoas correm essa prova, pô? Quantas pessoas correm essa prova? Cara, esse ano tiveram 650 pessoas, acho que concluindo lá. Em torno de 600, 700 pessoas em média. Nos últimos 2, 3 anos foi isso, entendeu? E iniciou com 60 pessoas, 100 pessoas participando. E ele compilou essa porra? Cara, tudo. É impressionante. Ele tem uma planilha que ele disponibilizou pra gente no Drive, que é um absurdo a planilha. Tem umas fórmulas lá que eu nunca vi na vida, para poder saber quantas vezes se tu botar lá Niche, vai já saber até o CPF, que liga do Niche, que ele pegou até os dados de inscrição, entendeu? Tipo, pelo amor de pizza de calabresa. Sabe Não, porque tem janta depois. Tem janta depois da prova, a prova acontece sábado de tarde, tem janta depois. Ele sabe se o cara foi na janta ou não foi. Entendeu? Pelo amor de Deus. De quantos quilômetros é essa prova, Maurício? Tem. Maurício, de novo? Não, eu tô bem mais magro que o Maurício, tá? Vou deixar bem Guilherme. Claro. Guilherme Maurício, por favor. Guilherme Maurício Preto. Cara, começou com 10 quilômetros, tem 9.800, tá? Não tem 10 quilômetros. E a prova de 5, tem uma prova de 5 que tem 5.250 lá. São duas distâncias que tem a prova. Mas é aferida essa distância? Aferida por uma motinha que tem um odômetro trocado todo ano. Aí essa motinha vai lá e faz a aferição lá, que é a motinha do Renato Ventura, que é o organizador da prova. Lá, tá? Então o 250 é baseado na motinha? Não, esse 5.250 é o do meu Garmin, tá? E eu faço as tangentes, e lá não tem muita tangente, porque a tangente lá só se for para cima e para baixo, a gente tem que tangenciar por cima, e não dá. 5.250, peraí, 5.250 baseado no seu GPS? No meu Garmin, exatamente. É claro que não tem 5.250, né, cara? Tira os 3% aí, dá mais ou menos isso aí. Claro que não tem. Vamos dizer que é uma prova lúdica.
Tu vai lá, então... a distância que tu percorrer é a distância que tu correu. É impressionante, cara. Você vai correr a distância que você correu. Exatamente. Não pode tocar moto. Agora voltando aqui aos números do Balu, achei muito interessante o tempo mediano entre os homens e as mulheres aqui no Brasil. Acho muito interessante você ver a maratona de Porto Alegre. Tudo bem que não tem tanta gente concluindo a prova, assim, né? Mas, cara, entre os homens, a média de 3:49:53. É uma média muito boa, hein, cara? Muito forte. É impressionante, né? Ano passado eu não fiz isso. Número bom, né? Você fez o ano passado? Não fiz isso. Não fiz esse tempo ano passado. O ano passado teve 1.929 pessoas correndo a prova. Então, mediano é ali, é o cara que tá no meio, né? Ele pega o resultado do primeiro, do último, pega ali no meio, né? 3:49:53. E das mulheres, cara, 4:11. 4:11:23. Esse número me dá a ideia de que não tem ninguém brincando de correr maratona, pelo jeito aqui, né? Em Porto Alegre. Pois é. Não é brincando, né? Não, eu digo, não tem aquele cara, como a gente costuma ver até em filme, lá nos Estados Unidos, que o cara resolve correr para ajudar alguém, aí vai e faz uma maratona em 6 horas e isso é um concluinte. Lá tem bastante gente que participa por caridade, por caridade. Sim, muito comum. Então isso influencia bastante nesse tempo mediano aí. Aliás, Guilherme não, desculpa, o Maurício. Você sabe que essa coisa de correr por caridade, quando eu conversei com o cara que é o diretor da prova da Maratona Disney, ele falou que foi um grande boom. O outro boom que ele considera nos Estados Unidos de maratonistas lá é exatamente a coisa da caridade. Muito. Porque é o boom de mulheres correndo maratona junto com caridade. Porque quem corre por caridade, sempre a grande maioria bombástica são as mulheres. E são elas que levaram esse negócio. Então teve essa coisa, esse crescimento gigante de mulheres correndo maratona para os Estados Unidos por causa dessa coisa. Em meia, então, nem se conta, né? 60% das pessoas, dos concluintes de meias maratonas nos Estados Unidos são mulheres. Né? Então, poxa, é impressionante, cara. E a média por idade? Aqui a Juliana Alvarenga está perguntando as médias por idade. Os jovens ainda correm pouco, é verdade. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se o Balu... É porque jovem ainda está na faculdade, tem amigo para jogar basquete, né? Que é um esporte bem melhor. Até o Newton está aqui, o Maurício já falou ali. Então a gente sabe que são esportes melhores. Mas aí depois o cara vai ficando mais isolado na vida e vai correndo mais tarde, né? Assim que funciona. Eu não jogo mais basquete por causa disso, né? Fiquei mais baixo, né? Não, mas sem brincadeira. Quer ver uma coisa? Média de idade com que esses maratonistas começaram a correr. A maioria começa depois dos 30, cara. É difícil o cara começar realmente a encarar a distância grande antes disso, entendeu? Peraí, só uma coisinha aqui, rapidinho, desculpa, gente. Aqui o Diego Tales está falando que o Márcio Vilar corre por caridade. Diego, mas só que o Márcio faz um negócio diferente, cara. Lá, o que é essa correr por caridade no exterior, cara? É você chamar as pessoas para participar da prova. Você começa a arrecada fundos para você conseguir a inscrição da prova e você dar esses fundos para uma entidade, entendeu? Você ajuda uma entidade. Então, são várias pessoas fazendo esse trabalho em conjunto e daí reúne uma puta grana. Cara, em Londres, é um negócio violento, cara. Sim. Violentíssimo. Até, aliás, porque a maioria das pessoas que correm a Maratona de Londres corre nesse esquema de caridade. Então, o que o Márcio faz, o Márcio faz uma coisa legal também. Ele faz desafios, ele se propõe desafios pessoais dele e ele reúne fundos e arrecada fundos para uma entidade. É legal também o que ele faz. Só que essa correr por caridade maratona é diferente. Bem diferente. É você juntar fundos, daí você reúne fundos para ajudar uma entidade e tem várias pessoas fazendo a mesma coisa por essa entidade que você escolheu, por exemplo. São várias entidades. Nos Estados Unidos tem várias, né? Tem de tudo que é tipo. Na experiência que quando eu fui para Chicago, eu não corri ainda. Eu dei a sorte de estar lá no dia 10/10 de 2010, que foi a Maratona de Chicago, e foi ali, eu acho que onde eu conheci o que era uma maratona. Sabe? E o que me surpreendeu muito como uma pessoa que vendo de fora é justamente a questão do envolvimento dessas organizações de caridade, porque tu via aqueles tendas gigantescas, até com palestras. Eu entrei em várias para sentar, até porque eu estava cansado, mas sentava e já assistia alguma palestra sobre cachorro sendo salvo na rua. Tinha de tudo, caridade para tudo.
E muitas pessoas dessas instituições correm como retribuição a ter sido ajudada também. Então, gente que também não é maratonista diariamente, Isso. mas encara esse desafio até por representar a sua instituição lá também. Então, é uma configuração diferente do que a gente às vezes vê de caridade por aqui. Claro. É uma tendência, ao contrário do Márcio, que faz um trabalho meio que solitário, né? Não por culpa dele, ao contrário, né? Louvando o trabalho dele, mas é um trabalho dele, só dele. Então, parcelas pequenininhas. É uma coisa pro computador. Não me lembro, tem que ver aqui. Quanto é que deu aí? Nelton? Quanto Tá deu acontecendo aí? Vamos ver quanto é que deu a conta do Nelton lá. Eu não sei. Tá no Internet Bank. Isso, Internet Bank. Vai a senha, manda a senha. Nelton. A senha, Nelton. Senha, digita aí tudo. Isso, senha. Agência, conta corrente. CPF, pra ajudar. Mais CPF. Bom, enquanto o Nelton tá de olho fechado lá, viajando ali, ouvindo o som. Senha, vamos lá, né? Ou ele tá comprando uma TechPix. O cara falou que o Bike Camargo falou. Ao vivo, né? Usando os fundos do Corrida no Ar. Hein? Cuidado com isso, hein, Sérgio? Claro. Então, agora vamos fazer só uma comparação rapidinha, né? Você viu, a gente falou, né? Número de concluintes de maratonas aqui no Brasil, né? 15 mil. Nos Estados Unidos, 550.637. Bastante. Isso em 2014, hein, cara? 550 mil. É um número legal, né? Mulheres correndo. Mulheres correndo maratona nos Estados Unidos, 43%. 43%. A gente não chegou nem em 20 aqui, cara. Mas vai chegar. Eu não sei se vai chegar esse número, cara, mas eu acho que ainda está na fase de elas começarem a descobrir a meia maratona. E, pô, a gente faz lá o Por Falar em Corrida há 4 anos, cara. E quando a gente começou a fazer, um dos primeiros programas, a gente falou dessa questão da mulher participando de provas. E, cara, hoje é um esporte, para 5 quilômetros aqui, pelo menos nas provas que a gente tem contato direto aqui, elas já são maioria há muito tempo. Já começaram a ser maioria em 10 quilômetros. Meia maratona, o Sérgio acabou de falar, acho que de alguns dados aí de participação feminina em meia maratona. Minha maratona cresceu bastante. Tanto que a Nike, até tu botou lá no Corrida no Ar, já está organizada, né? Já está pronta a corrida feminina deles, o clube feminino deles. E eu acho que grande parte dessas meia maratonistas, eu acho que é o caminho da motivação natural do corredor, né? Um dia chegar lá na maratona. E eu acho que esse número de mulheres que hoje cresce na meia maratona vai ser transferido para a maratona. A gente só tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que isso não vai ser do Isso vai demorar. Né? Eu também acho que vai demorar. Eu acho que a gente sempre teve um impeditivo aqui, eu sempre falei nisso. A gente teve sempre um impeditivo aqui das pessoas que descobrem a corrida, começa a correr, fica, nossa, que legal, vou correr a São Silvestre. Quantos quilômetros tem a São Silvestre? 15 quilômetros. Porra, 15 quilômetros, não é possível. É porque é a primeira prova que você pensa em correr quando você começa a correr. Não, eu vou fazer a São Silvestre, cara, 15, daí você descobre que tem 15 quilômetros. E aí depois, depois de tu descobrir que ela tem 15 quilômetros, tu descobre o quanto é 15 quilômetros. E aí tu vai descobrir que 15 quilômetros são 15 quilômetros. Não são 5 quilômetros, não são 3 quilômetros. Exatamente, né? O que são 15 quilômetros? O cara às vezes não sabe, né? Eu me lembro de um cara que falava pra mim, por que eu vou correr a São Silvestre? Eu corro 15 quilômetros quase todo dia, porra. Foi justo nesse dia, né? Nesse dia eu tô preocupado em tomar champanhe, não é correr, né, cara? Eu me preocupei em correr os dias todos. Mas vou te dizer, cara, eu tava lá, eu tô trabalhando, o vídeo que eu vou fazer da São Silvestre tá demorando pra fazer ainda, porque vai ser um vídeo especial. Mas, cara, é um clima, velho, essa prova. Sensacional. É um tremendo de um clima, cara. Pô, eu sei que a prova podia ser bem melhor, lógico. Ela podia ter largada por ondas, por ritmo de largada. Seria sensacional você poder correr a última prova do ano, correndo para tempo, fazer o seu recorde pessoal, fechando o ano. Eu acho que ia ser sensacional. Os caras não permitem que nós façamos isso, entendeu? Mas, cara, o clima da prova é demais, cara. Eu tava lá na Brigadeiro, cara, é demais, velho. Eu já fiz essa prova 3 vezes.
3 vezes e, cara, é muito legal. Mas você tem que ir desencanado, infelizmente. Tem uma prova para curtir. As pessoas falam, não, a São Silvestre é diferente, é uma festa, você tem que curtir. Não, é porque você é obrigado a fazer isso, não dá pra fazer de outra maneira. E se você for lá com o espírito de festa, você vai se divertir pra caramba, cara. Isso é legal. Né? Você tem que estar com o espírito certo, tem que casar essas duas coisas meio que obrigatoriamente, como você falou, mas paciência, né? Mas se você estiver lá com essa, putz, você vai achar o máximo. Claro, curtindo, você curte, cara. Realmente, até hoje eu não conheço ninguém que tenha voltado e que tenha dito que se arrependeu de ir, entendeu? Tipo, mas são 15 quilômetros, né? Eu acho que não dá para mim ainda. Eu vou dizer uma coisa, cara. Eu vou dizer uma coisa, ó. Eu vou te dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a São Silvestre é desse jeito, mas, cara, eu, por exemplo, eu não viajaria para correr uma prova como a São Silvestre, entendeu? Pois é. Eu não viajaria. Eu corria São Silvestre porque, cara, eu moro em Jundiaí, São Paulo aqui do lado. Por isso que eu já fiz São Silvestre. Agora, eu não viajaria para fazer a São Silvestre. Porque, vou pegar um avião, vou correr a São Silvestre. Sabe, eu não correria para participar de uma festa. Essa é a minha opinião. Eu não faria isso. Eu entendo que as pessoas fazem isso porque elas querem, mas eu não. Eu só viajo para correr prova sério, ou se eu fiz alguma parceria, ir lá e vou fazer a prova, filmar para 2 horas, uma meia maratona, por exemplo, entendeu? Para curtir a prova. Mas tem que ser possível correr a prova que eu tô viajando, cara. Não dá para fazer isso, não é possível. Tu sabe qual é a cena da São Silvestre que eu tenho registrada que me permite não querer ir? É a cena do pessoal sentado no chão esperando a largada para garantir o lugar na posição, cara. No momento que eu vejo que eu vou ter que passar esse trabalho, eu penso em não ir, entendeu? Sim. Se fosse de repente uma prova que eu pudesse correr um pouco mais sério e tivesse uma organização que, valesse a pena até de repente. Mas como falou, eu tenho a mesma opinião que tua, Sérgio. Mesma opinião tua, só que como eu não estou do lado de São Paulo, realmente aí eu não vou viajar. Eu sou Silvestre, no meu caso é rápido. E isso que a imagem que você viu não tem cheiro. Tem um cheiro. Não me assusta, bicho. Tem o mar amarelo quando você está passando ali no trecho. O mar amarelo. Mesmo às 9 da manhã, o pessoal chega às 3, 4 horas antes para ficar garantindo o lugar certo ali e não dá para sair para ir no banheiro, né? Então, deixa ali mesmo. Da década de 80, né? As garrafinhas amarelas. Tu vê, a gente entrou aqui para falar de maratona e acabamos falando da maratona de São Silvestre, né, cara? Tu vê, tudo leva. A gente fala em maratona, vai falar em São Silvestre sempre, cara. Não tem jeito. Ô Nishi, seu áudio tá esquisito pra cacete, cara. Lógico que eu tô no celular, né? Tá meio esquisito. Tá, então é por isso. Agora, e quando eu entrei no computador, eu já tava no celular, fica uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Se quiser, eu falo o telefone. Não, continua aí. Continua aí. O que tem mais pra gente falar aqui? O Beto falou aqui, verdade, não são os 15 quilômetros, é o clima. É o que o Sérgio falou. O que o Sérgio prometeu aí no teaser do vídeo, que ele disse que vai publicar, né, Sérgio? O que eu vou publicar? O vídeo da São Silvestre. Tu fez um teaser aí, tu deixou curioso até de saber o que tu vai mostrar no vídeo, pô. Não, é só a Brigadeiro Luiz Antônio, velho. O filme é só Brigadeiro. Tu só vai filmar o sofrimento mesmo. Cara, eu vou te dizer, não tem sofrimento ninguém. Você não vê as pessoas sofrendo na Brigadeiro. Você já tinha ido embora, viu, meu filho? Eu fiquei mais tempo. Só sofre. Você viu o pessoal sofrendo, Lixi? Porque você foi embora aquele horário lá, fiquei mais tempo lá, fiquei com a minha branca lá, aí começou a chegar o pessoal mais lento. Nossa senhora. Aí a caminhada da Brigadeiro. É a procissão da Brigadeiro, né? Eu não vi essa parte, eu tinha que ir embora, eu tinha que pegar um avião e ir pra Recife, cara. Bem preparado, que faz a prova até 1h30, né? Agora, depois disso, aí começa a aparecer o cara a noiva, o cara que fez a primeira vez, essas coisas todas, né? O Diego falou assim, é legal uma vez, você pega a medalha de lembrança e tudo, mas para correr no pace não dá. Verdade. Também acho isso. Por isso que eu encaro como festa. E o nosso Patrício aqui, o Gustavo, falou que nunca esteve no Brasil, mas pelo que vi de chuva no final do ano em São Paulo, correr a São Silvestre só em Portugal mesmo. Sabe o que acontece? Em São Paulo, no final do ano, chove à tarde, né? E a São Silvestre, que pode ser feita amanhã, dificilmente pega chuva agora. Antigamente tinha chuva à tarde, né? Porque a prova era 5 da tarde, as mulheres 5 dos homens, depois unificaram, e era o horário da chuva. Agora, como é de manhã, não tem mais chuva. Então, esse é um aspecto que não tem mais na São Silvestre. Ou
tem menor proporção, talvez. Legal, o Bike Camargo compartilhou o site do Run USA, né, com os dados de corrida nos Estados Unidos. Cara, esse site é muito legal. o André Camargo, conhece esse site aqui. Todo mundo aqui conhece esse site, cara. Todo mundo dá uma olhada lá. Esse aí é o guia do curioso, né? Esse site quase. Eu sou do Enio. Não, muito da inspiração dele vem desse site aí, pode ter certeza. É impressionante, né? Não, é impressionante. E é legal. As maiores corridas do mundo, as maiores corridas dos Estados Unidos, cara. Impressionante, né? É um sonho ter dados assim, né, cara? Tipo, porque a gente que gosta do esporte num nível acima do normal, né, que a gente quer um pouco mais, saber um pouco mais das coisas, assim, ter esse tipo de informação, como compartilha o Balu, e o Balu é esse tipo de cara que eu tô falando, chega a ser até motivação. Eu não sei vocês, mas eu me motivo a continuar até mais nesse esporte. Porque a gente quando passa pelo amor real do esporte, a gente passa a viver esse estilo de vida da corrida, né? E ter o estilo de vida, tu tá ali o tempo todo pensando e querendo se informar sobre aquilo. E aí eu acho que ter sites que nesse Run USA, ter dados como publicou o Balu, são motivadores pra gente. Que americano Guilherme Maurício, eu vou pedir para você repetir o que você falou, que eu vou cantar uma musiquinha aqui quando você estiver falando. Vai lá. O amor, do amor, vai lá. Eu falei, cara. Do amor pela corrida. Chega nesse nível de amor pela corrida. A gente quer ter aquilo ao nosso lado o tempo inteiro. Entendeu? Então, que bonito, Segurando o telefone, senão assim, né? Faz assim, a corrida eu amo correr. Vai assim, vai. Faz o coraçãozinho, Maurício, faz. Faz aí, Guilherme Maurício. Ô, Guilherme Maurício, faz o coração. O Nilton está dizendo aqui que no fórum de basquete a gente tem um grupo no Facebook lá de basquete que eu sou menos romântico, assim. Mas é que senão aí o pessoal vai pegar no pé, né, cara? O cara já vai enterrado ali, né, pô? Já fui mais romântico pelo basquete, já fui. Hoje em dia já sou mais crítico na coisa. O basquete? No basquete são as origens. Eu só sei que o Nelton estava feliz da vida que o Golden State Warriors perdeu uma partida. Tava comemorando. Eu descobri hoje que ele é fã do Joaquim Noah. E que não gosta do estilo. Eu falei para ele que o Joaquim Noah, o que falta de estilo no Joaquim Noah, sobrava de estilo no pai dele, né? No Yannick Noah, que era o tenista francês, né? Tenista sensacional. O único francês. O Yannick Noah foi o único francês a ganhar o Grand Slam, ganhar ali, Roland Garros. Toda vez que a gente fala a palavra único, eu prefiro consultar o Google antes. Não. O último, foi o último. Um vencedor do Grand Slam lá em 1900 Também não sei, tem muito tenista francês aí, bom, pô, não sei. Né? Depois teve o Grosjean, mas eu não sei, acho que ele não venceu... Não ganhou. Não venceu o Grand Slam. Não ganhou. Sebastião Grosjean. Que era da época do Guga, né? Isso, que usavam os óculos. Eu sou metido por tudo que é esporte, quase. Não, é Fabrício Santoro que usava os óculos. O Grosjean, realmente, tem razão. O Grosjean os caras são da mesma geração, só que o Santoro que usava o óculos, e o Santoro foi finalista do Alberto da Austrália, perdeu pro Agassi. Foi. Eu lembro dessa partida. Realmente, tu conhece bastante de tênis também. Eu achei que era só de tênis que a gente botava no pé, mas do tênis que a gente joga, tu também conhece, né, Sérgio? De tênis eu sou assistidor profissional. Adoro, cara. Muito bom. Mas eu confesso que essa época aí, quando o Nadal começou a ganhar demais, eu parei de assistir porque eu não gosto dele. Já perdeu na primeira rodada aí do... Eu adorei. Eu sou filho de tenista, cara, neto de tenista. Minha família toda jogou tênis a vida inteira e eu resolvi ir pro basquete. Eu fui a ovelha negra, né? A mesma coisa com a profissão, que era tudo médico, eu resolvi ser engenheiro. Mas o tênis é um dos esportes assim que eu acho mais fascinante a gente assistir, jogar, seja fazer o que for, né, cara? Eu comecei, quando eu era pequeno, eu tinha um pôster do Boris Becker e eu era fã do Ivan Lendl.
Jogava com uma raquete Knessel, igual a do Van Lendel, entendeu? Tipo, pra tu ver que o cara já tem uma idade, né, Sérgio? Eu vou dizer, do Borges. Vou dizer que a melhor partida de tênis que eu assisti até hoje, eu não lembro o ano, tá? Mas foi a final do Olha, não tem nada a ver com corrida que a gente tá falando aqui, né? Não, já foi da maratona hora. Ok, mas ó, a melhor... Depois eu vou fazer o link pra volta, tá? Pode continuar aí que eu vou fazer o link da volta pra maratona. Ó, a melhor partida de tênis que eu assisti até hoje foi a final de um Master, cara. Boris Becker e André Agassi, cara. Nossa. Isso aí demais. Sabe por que eu vou dizer? É porque era aquela época que os caras se jogavam ainda na quadra. Né? Porque era saque e voleio, os caras se jogavam na rede. Boris Becker e André Agassi, ali a disputa de quem mais se jogava, né, cara? Também. Exatamente. Realmente, cara. Pronto, agora faz o gancho pra gente voltar pra corrida. Esse do gancho, tu falou da melhor partida, a maior partida que eu me lembro, pelo menos a mais marcante, não vou dizer melhor porque tem tantas boas que a gente já assistiu, mas mais marcante para mim foi uma Agassi e Medvedev, uma final ou semifinal de Roland Garros. Final. É a final. O Medvedev ganhou do Guga, ganhou do Fininho e depois foi pra final com o Agassi. E o Agassi ganhou dele tendo feito menos. E aí o cara fez 2-0. O cara fez 2-0 e o Agassi fez 3-2. Eu lembro. Fez 2-0 e foi 6-0, 6-1, 6-1, 6-2. E aí depois o Agassi ganhou 7-5, 7-5, 7-5. Ou seja, o Medvedev fez mais games que o Agassi, mas perdeu o jogo, entendeu? Aqui, né? Esse jogo foi foda, cara. Eu assisti, cara. E, daí o Agassi mostrou, cara, olha, amigão. Aí o Sérgio raspou a cabeça e digo, eu vou ser o Agassi. Não, porque tem aquela coisa, né, meu? Porque Roland Garros é o único, olha, nada a ver, né, com o que a gente tá falando, corrida. Mas o Roland Garros é o Grand Slam que você pode ter surpresa de verdade na final. O Guga foi uma surpresa na final. Ele só se confirmou depois. Na semifinal, nas quartas de final, 97. Nas oitavas, ele foi a surpresa em 97. É o único que permite isso, porque como a quadra é mais lenta, ela permite isso, né? Permite que um jogador surja do nada e faça alguma coisa. De sábado, que são completamente diferentes, de cimento, né? De carpete, pô. Então é uma coisa de louco, né? Meligeni na semifinal, você consegue imaginar isso aí, pô? Mas o Meligeni jogava bola, cara. Meligeni ele jogava bem, cara. Eu gostava. Eu sou fã do Fininho. Mas falando em tênis, Sérgio, tu sabia que ano passado, não sei se tu já ouviu falar da Carol Wozniak, né? Mas ela concluiu... Correu a maratona de Nova York. Correu Nova York. Isso, correu a maratona de Nova York, terminou com 3 horas e 23, eu acho, e nunca tinha corrido uma distância maior do que 20 quilômetros. Ou seja... Ela é rápida e linda. Você está dizendo, tá? Mas na verdade, o que acontece? Ela tinha corrido, o maior treino dela tinha sido 19 quilômetros antes dessa maratona, ou seja, ela não estaria nem nessa lista das meia maratonistas que nós estamos comentando aqui antes. Eu fiz o link. Verdade. Pronto. Cara, vamos encerrar o programa de hoje e a gente consegue conversar sobre outra coisa. Então tá. Ó, peraí. O Nelton falou que foi 23 km o maior longo dela. Olha que eu acho que foi 19, hein? Acho que foi 19. E quem ela fez... Peraí, Guilherme. Ela fez o esquema do Hanson Brothers, é isso, Nelton? Chuba. É isso? Isso, tá, cara. Então foi 23 o maior longo dela. É que o treino do Hanson Brothers, cara, é muito volume, brother. Que diabo muito volume. Hanson Brothers? Agora eu me senti uma topeira. Os caras da Brooks, o pessoal que é patrocinado pela Brooks. Eles lançaram um livro de treinamento para maratona e para meia maratona. É um grupo de treinamento que tem lá, de uma loja que surgiu de uma loja de corrida. A maioria dos vendedores da loja usam esse esquema de treinamento. E parece que o cara, que é um dos donos da loja, é formado em educação física e tal, e começou a montar o treinamento e teve teve cara que chegou a ficar o terceiro colocado nos trials americanos, foi para umas Olimpíadas, né? A Desiree Dávila, que agora não é mais Desiree Dávila, né? Mudou o nome porque ela casou. Ela usa também o esquema do Hanson Brothers. É muito legal, é uma metodologia de treinamento lá, é um método de treinamento surgiu. E a Caroline Wozniak, eu não sabia que ela tinha usado esse esquema. Tem obrigado aí por ter falado. Baixo volume de treino para essa metodologia. Então, não é baixo volume de treino, é um volume alto de treinamento, brother. São 6 dias por treino.
6 dias por semana de treinamento, velho. Com distâncias, tu não faz o treino de 33. De 31. Não deve fazer. Exatamente. Para uma atleta profissional seguir um ritmo desse, de repente faz parte até da preparação dela, né? Tipo, usa, porque a aeróbica ajuda pra cacete, né? Quem recebeu ela até foi a Serena Williams, que estava na chegada lá, fez um Aue lá e todo. Aliás, foi a Serena que cortou caminho numa prova de 5 km, que saiu a notícia no mundo aí? Ela mesmo. Mas a Serena, a Venus correu a prova e ela cortou o caminho, pegou um táxi. Dizem que foi para promover a prova, né? Para chamar a atenção, né? Eu não sei se até onde foi para promover mesmo, mas está promovida, né? Estamos aqui falando dela, né? Pois é, tirando foto, né? Sabe aquelas coisas, né? Hoje em dia, né? Sérgio, deixa só para voltar aqui, cara, e para não me manter mais informado. Desse post aqui, da onde tu tirou os números? Eu estava procurando aqui os números de concluintes. Tá aqui, 550 mil números de concluintes da maratona nos Estados Unidos. Na Europa a gente não tem uma ideia de número, né? Não tem aqui nesse post. Não, porque não tem uma entidade que rege o running na Europa que nem tem o Running USA, cara. E aí, dependendo de... E é foda, meu amigo, porque a quantidade de maratonas que tem só na Itália, só na Itália, se você for falar a quantidade de maratonas na Itália, fudeu. Nossa, absurdos também. Assim como os Estados Unidos é absurdo, né? Mas aí são vários países absurdos e cada um tem sua metodologia, já viu, né? Não, a Itália tem uma tradição com a maratona terrível, sim, enorme, gigante. A maratona e a Europa falam muito, a Europa e maratona tem muito mais a ver do que os Estados Unidos com maratona, por exemplo. Né? Estou dizendo, historicamente falando, né? Não sei situar historicamente. E aqui a gente está falando de maratona no nível amador, que é da grande maioria que está nos acompanhando, né? Porque... Aliás, para fechar, a gente podia falar do Field, né? Do Field da Maratona de Londres, hein? De Londres? Não, eu tomei conhecimento do Field da Maratona que a gente comentou... Boston, vocês falaram de Boston? Foi Boston. Quando eu falo... Você sabe que sempre quando fala... Eu fui cliente do Banco de Boston, né? Uhum. E eu sempre lembrava assim que para mim Boston é o Silvio Santos falando bosta. É Boston. Boston. Maratona de Boston. Esse filme fez bem. É que tu nunca foi cliente do Banco de Houston. Porque Houston também parece que não é Houston a pronúncia certa, né? Houston, assim. Bom, Boston, como a gente já sabe, vai ter Geoffrey Mutai, Elisa Decisa e vai ter o Solonei. O Solonei vai correr a prova lá, né? Será que o Solonei vai bem? Eu acho, não há. Por exemplo, eu, pessoalmente, não acho uma boa prova para você fazer tempo, né? Eu acho que dificilmente ele melhoraria o tempo dele, que ele já tem de 2:13:15 em Milão, que é uma prova plana, basicamente plana, fria. E em Boston, uma prova cheia de altos e baixos, sei lá, cara. Não vejo isso, cara. Vamos ver aí como é que é também. Sei, cara, eu vou torcer por ele. Eu digo assim, já dissemos no programa que ele falou da São Silvestre. Peraí, Guilherme, eu disse no programa passado, que logo depois da São Silvestre, eu falei que fiquei decepcionado com o rendimento do Solonense São Silvestre, né? Ele tava super mordido, falou um monte de coisa. Pô, o cara, estão falando aí que o favorito, que o campeão já chegou, só que o campeão foi o campeão que era o franco favorito da prova mesmo, né? Eu fiquei assim, pô, o cara, eu achei que o Solonei ia entrar na prova com sangue nos olhos, velho. Eu vou calar a boca de todo mundo. Infelizmente, ele foi 14º colocado. Mas será que ele não entrou com sangue nos olhos demais? Então, acho que ele desviou muito o foco, né? Acho que ele podia ter ficado mais focado na prova, sei lá, não sei. Isso é conjectura minha, nossa. Isso é pura conjectura minha, né? E eu não lembro de ter visto ele no pelotão forte desde o começo, então não sei, né? Não, eu vi o Giovanni, né? O Giovanni que ficou junto. O Giovanni fica sempre com os caras, ele aprendeu a lição, cara. Ele fica com os caras e não larga. Só quando os caras começam a zoar ali, quebrar o pelotão, que ele não fica, né? Isso aí. Desse field de Boston que a gente estava falando antes, né, cara? Tipo, o Geoffrey Mutai é o melhor tempo deles todos ali, mas acho que não é o favorito, né? Entre eles. Não, porque faz tempo que ele não faz um resultado bom. Foi em 2011 esse resultado, não? Isso, 2011 faz tempo, ele tá devendo o rendimento, né? Agora, Londres, cara, eu me lembro que quando saiu o resultado quando saiu o field de Boston,
Tem uma lista de e-mails, uma lista que eu, no Facebook que eu sigo lá, um grupo. Os caras falam: olha só, saiu a lista de bosta. Agora é só você pegar quem não tá aí, você sabe que vai estar em Londres. Acertado, né? E exatamente isso, né, cara? O Eliud Kipchoge, Wilson Kipsang, Denis Kimeto, Kenenisa Bekele, cara. Nossa senhora. Meu Deus. E o cara que ganhou o São Silvestre é o Stanley Biwott, né? Biwott, o Gebre Selassie. Esses são... Não, então, os cinco maiores nomes, né, são esses caras, né? Agora, é lógico que aconteceu a mesma coisa que quando rolou a estreia do Kenenisa Bekele, que foi em Paris, que eu falei, o Marcelo Camargo, ele vai quebrar o recorde mundial. Eu falei, você tá louco? O cara nunca correu uma maratona, você acha que ele vai quebrar o recorde mundial? Apostei uma caixa de Stella Artois com o Marcelo Camargo, e é lógico que eu ganhei, né? Lógico. Né? O cara não ia quebrar. Dessa, né? E agora eu coloquei isso daí, blá, 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 e daí o Paulinho Stone, né, que trabalha lá na organização do Maratona de Porto Alegre, é treinador de corrida, tem uma assessoria, ele... Sérgio, pode ver aí que ele vai vencer a prova e vai flertar com o recorde mundial. Eu falei, você tá louco, Paulinho? Ele nem vai ter nem cheiro. Eu acho, na minha visão, eu acho que o Kenenisa Bekele, mostrando o resultado dele em Chicago, que tinham 3 caras mais experientes que ele, e ele foi o 4º colocado em Chicago, eu acho que talvez ele sofra da mesma síndrome do Haile. O Haile só conseguia ganhar a prova que não tinha caras muito bons com ele ali, competidores muito bons de maratona com ele. Ele nunca ganhou uma prova dessa. Ele ganhava a prova que tinha sido feita para ele. Tinha um ou outro cara com um tempo razoável, ele lá ia ganhar a prova. Eu acho que o Kenenisa Bekele foi a mesma coisa, porque a prova de Paris foi feita para ele ganhar. Não tinha mais ninguém na prova, só ele. Então, Chicago já tinha outros caras bons, eu acho que ele vai dançar nesse field, que é um pessoal muito experiente, que já correu um monte de maratona. Vai ser a 3ª maratona dele, eu não acho que ele vai conseguir aguentar, porque os caras vão ficar zoando ele, velho. 4 quenianos top, velho. O único cara que eu não boto fé ali é o Denis Kimeto, que faz tempo que tá devendo o resultado. O ano passado foi um desastre porque o Denis Kimeto, né? O cara bate o recorde mundial, abandona a prova, abandona o mundial, abandona Londres, sabe? Então, abandona Chicago, abandona Nova York também? Não, né? Ele não tava em Nova York? O Kimeto... O Kimeto tava em Nova York? Não, né? Não, né? Ele não foi pro Mundial, não foi era o Kipsang, eu acho que estava em Nova York. O Kipsang, cara, ele só abandonou o Mundial, porque você fala assim, Maratona de Londres, ele foi 2º colocado, Nova York foi o 3º colocado, é um cara que tá ali, ele pode não ter, por isso que eu acho o Kipsang um excelente competidor. O Eliud Kipchoge, talvez hoje seja o melhor competidor da atualidade. O Kipsang pode não ganhar, mas ele tá ali, tô aqui, cheguei, tô aqui, tô feliz, fui 2º, fui 3º. Mas não teve um ano bom. Ainda estou nas cabeças. Me corrija se eu estiver enganado. Mas o Kimeto, até ele chegar no recorde mundial, ele vinha sempre beliscando tudo antes, né? Então vamos dizer que de repente ele entrou numa decadência após o recorde mundial, de repente diferente da situação do próprio Kipsang. O Geoffrey mesma coisa, Guilherme. Uhum. Eu acho assim, cara, eu acho que tem uma coisa que o Daniel Chaves disse pra gente em um dos programas, ele falou, olha, Sérgio, pra mim os caras estão sentindo a falta do manager. O manager deles foi suspenso pela Federação Queniana. Então, ele não pôde acompanhar os caras no Quênia, não pôde acompanhar os caras na prova. E ele falou, eu acho que isso faz uma tremenda diferença para esses caras. Eu tenho certeza. Né? Isso é segurança, cara. Tipo, esses caras precisam estar focados 100% na prova, entendeu? Tipo, pra gente o detalhe, às vezes, é o tênis, é o treino de musculação. Para esses caras, o detalhe está na cabeça. É o que tu falou do Haile em relação ao Bekele, é cabeça, cara. Tipo, se o cara daqui a pouco se sente pressionado um pouco, ele já não vai ter o mesmo rendimento. Eu fui uma vez numa palestra do Mano Menezes, cara, e ele falava isso, levando para o futebol, mas isso... gente não fala, Guilherme, a gente não fala de futebol nesse programa. Tá. pode falar. Mas é um exemplo teórico, é um exemplo científico. Mas ele falava em relação ao André Santos, cara, tipo, lateral do Corinthians, na época que ele treinava e tudo, e de que ele era o único cara de todo aquele time do Corinthians que ele tinha que tratar de uma forma diferente. Ele tinha que realmente bater no cara, tinha que xingar, tinha que humilhar o cara, que era o único jeito daquele cara render. Porque se ele trabalhasse de uma forma mais suave com o cara meio que
não sabiam o que fazer, sabe? E trazendo isso para todos os atletas funciona um pouco assim. Cada atleta vai ter sua característica, e na corrida isso interfere muito. Para o Bekele, daqui a pouco, ter 4 quenianos, como estava falando o Sérgio, grudado nele ali, fazendo, ele já vai no 10º, 20º quilômetro, já vai estar com a cabeça pensando, nem sabe mais quantos quilômetros ele está correndo, entendeu? Ele já vai ter pensado em 500 mil coisas diferentes. E aí, tem uma coisa, ó, Guilherme, desculpa, né, Guilherme não, né, Maurício, é o seguinte, tem uma... ó, rapaz, eu vou botar uma barriga postiça aqui para aparecer o Maurício. Tá? Ó, tem uma coisa aqui, o que o Haile falou uma vez, uma frase, que ele falou assim, o problema da maratona não são os competidores e o tempo, é o tempo, os competidores e a distância, né? Por isso que ele ficava muito, era uma prova complicada para ele, e era um cara... E como foi um cara que correu muitos anos na pista, assim como o Bekele, que você só corre com mais 8 caras na pista, você deixa 3 para trás, só tem mais uns 2 ou 3 com você. Eu não sei se isso interfere numa prova tão grande, tão comprida, demorada. O cara, eu vou ter que ficar com esse povo todo aqui comigo, vou ter que ficar disputando, fazendo forte-leque no meio da prova, quebrando o pelotão. É uma prova estratégica, e ainda correndo com 4 quenianos, cara, top, e ainda outros que não estão na lista que eu falei. Fica o cara, os caras ficam falando ali em dialeto, um com o outro, sacaneando o cara, deve ser foda. Porque tem a coisa da estratégia de prova, né, bicho? Deve ter a sacanagem, né? Sacanagem, os times, os quenianos de equipe, tudo, eles sabem jogar muito bem, né, cara? Tu vê descaradamente o jogo ali. A maratona de Chicago, que quando, agora que esse ano que eles tiraram os coelhos, a gente percebeu esse jogo... Pô, descaradamente, os caras ali juntinho, grudado no outro. Também até o sprint coelho, né? Foi absurdo por causa desse jogo. Não tem coelho, a gente resolve, né? Só que o tempo foi altíssimo, foi foda a prova. Mas é que alto. O tempo alto é o do segurar, ali é o jogo, né? Tipo, ali eles não estão preocupados com o tempo, eles estão preocupados com, né, quem vai ganhar isso aqui, né? Mas, Maurício, mas... Já tô até me acostumando. Mas eles falaram assim, no final da prova, podia ter coelho pra gente correr mais rápido. O diretor da prova, se vocês queriam correr mais rápido, era só ter corrido mais rápido. Tá contigo, não é mais? Minha gente, 9h43, vamos chegar aqui no final do programa. Cara, queria agradecer imensamente a presença do Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela tua presença aí, valeu mesmo. Eu que agradeço por me deixar entrar. Por favor, faça aí o merchan do Por Falar em Corrida, dias que publica, onde encontra o podcast, por favor, fica à vontade. Pode deixar, cara. Bom, como eu falei, já faz 4 anos que eu e o Wayne Augusto, a gente começou lá o Por Falar em Corrida. A gente já entrevistou esse muso inspirador nosso, chamado Sérgio Rocha, que inspirou através do Contra-Relógio no Ar, ainda lá atrás. Mas a gente já está aí no 4º ano, a gente está comentando esse ano que a gente está fechando o ciclo olímpico, né? Porque a gente começou justamente nas Olimpíadas de 2012 e estamos chegando nas Olimpíadas de 2016. O podcast é gravado toda segunda-feira, a partir das 19 horas. A gente grava o podcast toda semana. Essa gravação é publicada na semana seguinte, ou seja, toda segunda-feira tem um podcast disponível para vocês. E a partir da semana passada a gente começou a fazer uns drops diários com notícias, que é o PFC News, e também o pessoal que assinar o feed lá do podcast vai receber esse PFC News, são notícias rapidinhas que a gente tem feito lá, 5 a 10 minutos, tá? Então é facinho de escutar, e pode acessar lá, www.porfalaremcorrida.com. Valeu, Sérgio, obrigadão, cara, eu não estava nem preparado para entrar aqui, tive que me maquiar, me arrumar ali e tudo, mas eu sou um a esposa, chamou a esposa para maquiar. O pessoal que escuta Por Falar em Corrida sabe que eu falo pra caramba, né? Que é um problema meu, mas o problema agora é do Sérgio. Sérgio, falei pra caramba, desculpa aí, mas valeu, cara, valeu. Valeu, Nish. Imagina, cara, foi um prazer ter você aqui no programa. Sei que você quiser, tá convidado, a cadeira tá sempre aberta aí, fica à vontade, Maurício. Quando eu puder, eu venho encher o saco. Beleza. O Newton tá botando aqui que eu tô fora do grupo, tá? Eu gosto de basquete, Newton, não me exclui do grupo, cara, por favor. Ô, Nishi, valeu, obrigado pela presença aí, velho. Salve, gente. Valeu, agradeço a todo mundo aí. Beleza, então, pessoal, só para fechar aqui o Corrida no Ar ao vivo, lembrando que o Corrida no Ar é um canal no YouTube, né? A gente já tá nesse momento deve estar com quase 28.400 assinantes, cara, número muito legal. Para mim, é inimaginável, uma coisa absurda. Pensar, cara, mais de 28 mil pessoas assinam o Corrida no Ar, cara, muito legal.
Então, se você não assina o nosso canal, vai lá em youtube.com.br/corrida no ar, você pode assinar o nosso canal, é de grátis, não custa nada. Você pode seguir a gente nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Você também pode se tornar nosso padrinho ou madrinha do canal. Você vai lá em padrim.com.br/corrida no ar. Você, de acordo com a quantidade de grana que você decidir ajudar o Corrida no Ar, você tem uma série de benefícios. É só você ir lá e ver como é que funciona. Então, obrigado a todo mundo que assistiu o programa até agora, até hoje, nesse momento, nesse instante. A gente volta na semana que vem, às 8h30 da noite, com mais um Corrida no Ar ao vivo. Obrigado, galera, e até a próxima. Tchau. Yeah!